Sabemos que... O tema do Aprende 2 é justamente o mais complexo. Como montar o meu plano estratégico? Planejamento estratégico. O Impulso Aprende de hoje irá apresentar um método simples e objetivo para construir o planejamento estratégico de negócios agrícolas. Para aquecermos, nada melhor do que conversarmos com um produtor para sabermos como o planejamento ocorre na prática e como lidar com os vários desafios na agricultura. Uso a Aegro, que inclusive é parceiro da Bayer aí, sistema de pontos da Bayer, enfim, que é o meu sistema de gestão que eu uso para tudo. Tanto para produtividade, acrescentar colheita, gerenciar carga, matéria-prima, custo por hectare, emissão de nota fiscal, alguns sistemas de drone também, de mapeamento, agricultura digital também, tonela, sistema de plantio a taxa variável, uso isso tudo. Eu procuro conversar muito com quem faz mais e melhor do que eu. Então é basicamente benchmarking, leitura, telefonema, conhecimento, assim, trocando muita experiência com quem já faz, que eu procuro avançar aí no agro. Apresentamos no Impulso Aprende um esquema para ajudar os agricultores num método chamado Enjoy, que vem do inglês e significa aproveitar, curtir, desfrutar. Então vamos conhecer mais sobre o Enjoy e como pode ser usado no planejamento estratégico no agronegócio. O método é baseado em 5 perguntas. Primeira pergunta: onde estamos? Segunda: para onde vamos? Terceira: como chegar lá? Quarta: quais projetos estratégicos? 5. Como fazer acontecer? Nessa primeira pergunta, você vai gastar um tempo com a tua turma na fazenda, com a tua família, dependendo de onde for o seu plano, tentando entender as oportunidades. Por exemplo, que culturas que eu devo plantar? Quais são os melhores momentos para eu comprar? Primeira pergunta: onde estamos? Nós temos 2 grandes blocos. Análise externa, fora da empresa, e análise interna, dentro da empresa. Tá? Na análise externa, o que nós vamos olhar? A evolução do mercado e as tendências econômicas. O comportamento e as tendências do consumidor. A análise dos concorrentes e da rivalidade no mercado. Analisar os mercados de fornecedores e distribuidores. Com a rede agora vai ficar mais fácil. Analisar o ambiente político-legal, suas regulações e evoluções. O ambiente tecnológico e suas ameaças de produtos e serviços que podem me substituir. Analisar o meio ambiente e os riscos que nós temos nessa área. Um exemplo são os riscos envolvidos, que trazem essa incerteza tão grande para a agricultura, mexem nos preços, né? Geada, seca, incêndio. Esses são responsáveis pela diminuição da produtividade e o valor da colheita que o produtor vai ter. O seguro agrícola é um serviço capaz de proteger e assegurar essa plantação e os resultados do produtor. Ainda na primeira pergunta, nós vamos partir para as análises internas, porque eu quero responder onde estamos. Pergunta número 1. Análise interna. Qual é a minha atual proposta de valor e os segmentos de mercado onde eu atuo? Qual é o grau de orientação para o mercado que eu tenho? E os relacionamentos da minha empresa? Qual é a cultura organizacional e uma avaliação de toda a área de recursos humanos nossa? Qual é a nossa capacidade e recursos financeiros? Como são e estão hoje
nossos ativos produtivos, infraestrutura e operações. Como está hoje a minha estrutura de custos e preços? Como está a minha cadeia de suprimentos? Questão de tecnologia, alianças estratégicas e P&D, também tem que avaliar. Diagnóstico de produtos, serviços, marcas e embalagens. Como é que eu estou? É um ponto forte, é um ponto fraco, vis-à-vis os meus concorrentes. Analisar as minhas comunicações, minha voz com o mercado. Como é que eu estou? Analisar meus canais de distribuição. Como é que eu estou? Os concorrentes estão melhores, estão piores, enfim, como é que está toda essa área minha de chegada até o mercado? Equipe de vendas, também fazer um escrutínio, um diagnóstico na nossa equipe de vendas. Como é que estão as minhas relações com o governo, ONGs e stakeholders? Fazer uma avaliação disso também. Em todas essas análises, sempre olhar os benchmarks, olhar os concorrentes, para que eu possa ter a comparação. Fecho a primeira pergunta, pessoal, que é o onde estamos, com uma lista de oportunidades e, eu não gosto de falar ameaças ou pontos fracos, oportunidades e atividades internas necessárias para compor projetos estratégicos. Essa pergunta 2, ela é muito simples, ela é uma folhinha com os seus principais números, tentando projetar 5 anos para frente. Para onde vamos? Definir uma nova filosofia orientadora para a empresa, uma nova proposta de valor, caso a anterior a gente julgue inadequada, estabelecer as metas e objetivos quantitativos, certo? E aí, então, como output da segunda pergunta, eu tenho uma lista de objetivos e uma nova proposta de valor. Tranquilo. Fechamos a segunda pergunta. Agora eu quero saber o mais difícil, que é o como. Como você vai fazer? Propor as definições estratégicas básicas. Fazer a seleção de mercados-alvo para você atuar nessa nova fase da empresa pós-Enjoy. Buscar os novos canais, novos mercados para soluções de produtos que você tem hoje. Estabelecer as estratégias financeiras, avaliar a diversificação de negócios e propor essa diversificação. Verificar oportunidades de coordenação e integração vertical para frente e para trás na rede. Estratégias de criação, inovação, captura, rentabilidade e compartilhamento de valor. O que eu vou fazer nessa linha, nesse ponto? E possibilidades de ações coletivas. O que é isso, Marcos? Lembra que na rede a gente desenhou o concorrente e desenhou outras empresas? É agora que eu vou colocar estratégias para fazer juntos com eles, para que nós possamos construir valor e atingir os resultados. Então, saída dessa terceira pergunta é uma lista de estratégias que vão se traduzir em projetos estratégicos. Nessa quarta pergunta, eu vou precisar de um pouco mais de organização tua. Você vai detalhar as suas ações em projetos. Pode ser bem simples, numa folhinha. Uma série de ideias que você teve, de estratégias que já ficaram claras, que são necessárias, agora você está então colocando elas em formatinho de projeto, para que depois você possa, nessa mesma etapa, fazer uma priorização. Quais que a gente começa a atacar primeiro, baseado na relevância do projeto, no investimento necessário, na urgência de se fazer isso e no retorno que ele deve te trazer. Também nessa etapa nós temos que estruturar um comitê gestor. Depois você vai ter as equipes que vão ser alocadas em cada um desses projetos. Mapear e prevenir possíveis problemas que a gente possa ter na organização e na gestão desses projetos.
E aí, ao final da pergunta 4, pessoal, depois de um tempo que você está discutindo isso, refazer a priorização daqueles projetos. E a saída, então, da 4ª pergunta é o conjuntinho de projetos estratégicos para tocar adiante. Quinta e última pergunta. Marcos, dá dicas para a gente como fazer acontecer. Iniciar, então, o gerenciamento dos projetos, trabalho dos comitês, construir um clima de trabalho prazeroso e vencedor. Opa! Apareceu o porquê do Enjoy. Agora eu vim descobrir. Tem que ser assim na vida, né? Nós temos que ter prazer, vontade, gana nas coisas que estão na nossa frente. Então, a ideia é que esse trabalho, nós vamos fazer um negócio legal, gostoso, prazeroso, divertido para ser implementado. Descobrir, criar, engajar e capacitar talentos e aí repensar continuamente o plano. Então, nessa quinta e última pergunta, o output é o seguinte, é o Enjoy em andamento, de forma prazerosa. Vocês viram que simples? Num ambiente de rápida mudança macroambiental e com tanta sensibilidade que tem céu aberto, produto perecível, a fábrica tem que estar perto, falta, muito risco, ambiente internacional, né? Contaminação, um monte de coisa complexa. Você tem aí 5 perguntas para te ajudar. Onde estamos? Para onde vamos? Como chegar lá? Quais projetos estratégicos e como fazer acontecer? O método Enjoy concentra todo o processo de planejamento e implementação nas respostas a 5 perguntas, como o professor Marcos apresentou detalhadamente. E isso permitirá o alcance dos objetivos de longo prazo dos negócios, além de melhor uso dos recursos existentes na agricultura. Como dizemos em planejamento estratégico, o pessimista reclama do vento, o otimista acredita que o vento vai mudar de direção e o realista é aquele que adapta as velas ao vento. O Marcos e eu gostaríamos muito que vocês testassem a aplicação do método e nos contassem como foi a experiência. Comece a aplicar hoje. Então, bons trabalhos e até o próximo Impulso Aprende.